correndo dizer pra eu ligar pra Neymar, pra mandar um áudio, dizendo assim, que eu tinha outra placa, pra mentir pra Neymar, tá entendendo? Mas você não mandou o áudio? Ele mandou mandar, pô. Ele dizia que ia acabar tudo. Fala galera, beleza? Bom, todo mundo tá sabendo dessa treta envolvendo o Luva de Pedreiro e seu ex-empresário Alan Jesus. Eu acredito que é o assunto mais comentado na internet e na televisão nesse mês de julho. E hoje eu tô aqui pra falar a respeito de algumas atitudes do Sr. Alan referente à reportagem do Fantástico que ele tentou censurar. Pra quem não sabe mais ou menos o que tá acontecendo, há umas 2 semanas atrás o Fantástico entrevistou ele e o Luva de Pedreiro comentando a respeito dessa quebra de contrato e de tudo que se inflamou na internet. A princípio ele concordou com tudo, gravou entrevista e tudo mais. Só que alguns dias depois ele se arrependeu, né, percebeu que falou muita merda e entrou com recurso proibindo a televisão de expor as entrevistas que ele gravou. E pra mim o mais estranho disso tudo foi a juíza que autorizou tudo isso. Como assim? Um cara que é nítido que tá fazendo falcatrua com outro cara inocente, dá a entrevista se comprometendo, se arrepende e uma juíza vai lá e dá uma liminar pra proibir a televisão de mostrar isso? Eu não sei, mas ó, eu senti cheirinho de mais falcatrua aí. Mas acontece que essa liminar depois de uma semana caiu e no último domingo o Fantástico exibiu toda essa reportagem, dessa vez por completo, sem cortes. Então eu vou comentar com base nessa reportagem do Fantástico, vou tentar colocar algumas imagens da entrevista aqui pra vocês, senão o vídeo fica meio que sem pé nem cabeça, só que vocês estão ligados que às vezes é complicado porque a Globo ela pega no copyright, e não é nem pela grana não galera, é mais por cortar o alcance do vídeo. Mas vamos ao assunto. Tudo já era suspeito lá no início, na assinatura do contrato, porque o Alan levou o contrato pro Luva, que é um cara que estudou só até a 7ª série, não sabe ler e interpretar textos de uma forma tão técnica. Até mesmo para uma pessoa que estudou é complicado. Se você não tiver um foco total, você acaba sendo enganado no contrato. Então aí já é um ponto que o Alan estava enganando o Luva. Outro fato interessante é que normalmente quando rola um contrato grande dessa forma, é necessário meio que um mediador, podemos dizer assim, que na maioria das vezes é sempre um advogado, um cara que vai ler o contrato para você e falar, ó, aqui tá certo, aqui não concordo e tal. O Alan não queria que tivesse um advogado para mediar a assinatura do contrato. Eu tive esse cuidado de primeiro explicar para todos eles como iria funcionar. Não tinha nenhum advogado presente Não nesse tinha, dia. eu fiz a leitura do contrato pro Irã. O Irã é extremamente inteligente. E tava sempre ameaçando o Luva de Pedreiro. Tipo, se você ficar complicando aqui, chamando advogado, não vou assinar nada. E o menino, como era inocente, pensava que tava perdendo uma oportunidade se ele negasse. Então assinou mesmo sem entender nada daquilo. O Luva, ele é tão leigo nessa questão de ler e escrever, que quem escrevia os títulos dos vídeos dele e respondia os comentários da galera era a irmã dele. Você quer que eu te ajude? Posso te ajudar? Aí ele só soltava o vídeo pra mim colocar a legenda e responder. Ele não tinha, assim, essa dinâmica. Então é nítido que o cara era muito inocente e o Alan se aproveitou dessa situação. Um ponto interessante dessa entrevista do Fantástico é que a repórter questionou o Alan se ele achava justo aquela multa de 5,2 milhões para quebra de contrato. Se você não tá sabendo, eu vou dar uma resumida aqui. O Alan colocou uma multa de 5,2 milhões se caso o Luva de Pedreiro quebrasse o contrato. Se ele quebra o contrato, tem que pagar 5,2 milhões. Só que isso era válido somente pro Luva de Pedreiro. Se o Alan quisesse quebrar o contrato, ele não precisaria pagar nada ao Luva. Então a repórter questionou ele se isso era justo e ele teve a cara de pau de dizer que com certeza. Existe uma multa muito grande, né, muito alta, 5.200.000 reais, só para um lado. Você considera esse contrato um contrato equilibrado? Com certeza, com certeza. E para tentar amenizar a situação, ele diz que os contratos com outros influenciadores que ele tem é a mesma coisa, são idênticos aos do Luva. Por exemplo, o contrato que eu tenho com o meu outro criador de conteúdo é o mesmo contrato do Irã. Mas a questão é que o fato dele fazer a mesma coisa com outros influenciadores não ameniza porra nenhuma. Na minha visão, só agrava, porque mostra que ele tá fazendo errado e se aproveitando de outros influenciadores, não só do Luva. A repórter também questiona a respeito da multa ser só para um lado. Como eu disse ali para vocês, né, só se o Luva quebrasse o contrato, ele pagava 5 milhões. O Alan não, ele podia quebrar a hora que ele quisesse que não pagava nada. Aí o Alan vem e me diz que fez um outro contrato em que essa multa seria bilateral. No caso, a multa de 5 milhões valia para os dois lados. Só que esse contrato não foi assinado e ainda insiste em dizer que um contrato não assinado é válido. Existe um contrato onde foi alterado a questão da multa ser bilateral. Esse contrato foi assinado? Esse contrato não foi assinado. A gente fez as alterações que são válidas. Mas então ele não vale? Vale. Mas se ele não foi assinado, vale?
Sim, vale. Como assim, mano? Qualquer idiota sabe que se você não assina um contrato, ele não vale de nada. E o cara quis meter isso pra cima da repórter do Fantástico. Não, aqui um contrato vale sim, não tá assinando, mas vale. Às vezes eu começo a me confundir a respeito do Alan, porque eu não sei se o que ele tá falando é burrice ou mau caratismo mesmo. E agora eu entendi por que ele não queria que fosse pro ar. Olha as coisas que esse homem tá falando. No decorrer da entrevista, a repórter pergunta a respeito das contas de banco que o Luva tinha. Ele disse que o Luva tinha 2 contas, no caso, 2 cartões de banco. Só que as 2 contas não tinham dinheiro. E pra ter dinheiro, o Luva tinha que pedir pra ele. Tipo, Alan, tô precisando de 50 aqui, deposita aí pra mim. Aí ele ia lá e fazia um pix de 50 no cartão do cara pro cara gastar 50. Ele tem algum cartão? Ele tem, se eu não me engano, 2 contas pessoa física. Quando ele falava, Alan, eu preciso de X pra comprar isso. Toma o X. Mas era sempre pedindo pra você, ele sempre tinha que Olha, pedir. Juliana, o que ele queria. nunca faltou nada pra ele. Mano, o cara controlava literalmente tudo. Pensa em você ser detentor da sua imagem, você ser um fenômeno na internet e você não puder cuidar nem do seu próprio dinheiro. Você tem que ficar pedindo pro empresário pra ele liberar o dinheiro pra você comprar algo que tá precisando. Sério, esse caso é tão bizarro que gera uma certa revolta na gente. É verdade. Outro fato que eu achei interessante aqui é que o Alan se gava de ter fechado 2,2 milhões de contrato com o Luva, contratos que eu digo de publicidades lá com o Prime Video, etc. Tudo isso em apenas 4 meses de trabalho. E quantos contratos vocês fecharam? Mais ou menos 2.200.000 por aí. Isso em menos de 4 meses de trabalho. Mas pô, mano, a gente tá falando de um fenômeno da internet. Pra vocês terem uma ideia, quando o Luva foi lá no PSG, ele teve mais acessos na live do que a apresentação do Kylian Mbappé. Vocês têm noção? O cara teve mais acessos do que um dos maiores jogadores do mundo. Então 2,2 milhões de reais para um engajamento desse não é nada. Fora que tem várias provas aí que ele recusou muitos bons contratos pro Luva. E se eu não me engano, um deles foi até para fazer uma publicidade junto com o Cristiano Ronaldo. Esses 2 milhões de reais poderiam ter sido facilmente uns 15 milhões. Outro fato que gerou muita revolta nos seguidores do Luva de Pedreiro, e também foi falado nessa reportagem, é o porquê de, na placa de 100 mil inscritos do Luva, ter o nome da empresa do Alan, a ASJ. Eu lembro que na época isso aí revoltou todo mundo. Virou um comentário gigantesco aí na internet. Dava pra ver que quem tava fazendo todas essas coisas pelo Luva era o Alan, e estava se aproveitando disso pra promover a própria empresa. Os seguidores do Luva também começaram a se incomodar com o ex-empresário. Ele chegou a botar o nome da empresa na plaquinha que os influenciadores ganham quando atingem um grande número de seguidores. Tá lá, Luva de Pedreiro by ASJ Consultoria. E aí que entrou o Neymar nessa história, pois ele, como um seguidor do Luva, assim como nós, ele se espantou com o abuso do Alan referente à placa do YouTube. Sendo assim, mais do que rápido, ele enviou uma mensagem ali pro Luva de Pedreiro, perguntando o que estava acontecendo, por que a placa estava daquele jeito, que aquilo ali não era certo. Sabendo disso, o Alan induziu o Luva a mentir pro Neymar, dizendo que tinha outra placa do YouTube, uma placa sem o nome da empresa. O Luva, na maior da inocência, mandou um áudio pro Neymar falando pra ele ficar tranquilo e que tava tudo certo. Foi correndo dizer pra eu ligar pra Neymar pra mandar um áudio dizendo assim, que eu tinha outra placa, pra mentir pra Neymar, tá entendendo? Mas você não mandou o áudio? Ele mandou mandar, pô. Ele dizia que ia acabar tudo. Depois disso aconteceu algo que, pra mim, mostra o quão esculhambados são os argumentos desse cara. Ele teve a cara de pau de dizer que no YouTube você pode pedir quantas placas você quiser. Cara, explica pra ele, né, que de repente ele não sabe. A placa do YouTube você pode ter várias. A gente ia pedir a dele quando ele mudasse de casa. Quando ir pra casa nova dele, a gente pode pedir quantas quiser. Mano, surreal isso aqui, não é inacreditável. Todo mundo sabe que é uma placa e ponto final. E o cara meteu essa pra cima da repórter do Fantástico, praticamente tirando pra Loki ali toda a equipe da Globo. Só que o Fantástico consultou o YouTube e, óbvio, eles informaram que a placa é uma só. Mas o Fantástico consultou o YouTube, que disse que fornece apenas uma placa. Placa do YouTube você pode ter várias. Mentira! Enfim, depois dessa entrevista ter ido ao ar, que a gente entende o porquê que ele tentou censurar o mais rápido possível. Olha as merdas que ele falou. Se antes a galera tinha um pinguinho de confiança nesse cara, achava que por algum motivo ele poderia estar certo, poderia ser uma vítima, poderia ser um mal entendido, com essa entrevista caiu tudo por terra. Mano, o cara mentiu que podia pedir várias placas do YouTube. O cara fez o Luva de Pedreiro mentir lá pro Neymar, mano. O cara cria vários contratos com seus influenciadores, onde tem uma multa de quebra de contrato
contrato de 5 milhões de reais e quem paga é só influenciador, ele não paga. Eu acho que tá mais do que claro pra todo mundo que esse cara é um enganador e que sirva de exemplo pra você aí que tá começando como um influenciador. Se um dia aparecer alguém tentando fechar um contrato com você, seja uma empresa pra te patrocinar ou seja alguém pra te assessorar, sempre leia e releia várias vezes o contrato antes de assinar. E se você é uma pessoa que não entende de textos técnicos como é um contrato, eu sugiro que você contrate um advogado, uma pessoa que entenda a respeito daquilo, para que ele leia e interprete de uma forma simples para você. A assinatura é um negócio muito sério, gente. Beleza? O vídeo de hoje é esse, eu vou ficando por aqui, valeu, falou!